Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Bom, Pedrinho aí, né, através do X oficial do Vasco, pede apoio da torcida, né? Coloca lá dizendo que agradece o torcedor, que haja a contrapartida, né? Que eles apoiem e tal. Se vocês da diretoria fizerem por onde, minimamente, o torcedor faz da forma máxima possível. Nós estamos aí há 25 anos recebendo o mínimo e dando o máximo. Às vezes nada recebendo e dando o máximo 2 vezes. O Vasco está de pé por causa de mim, por causa de você, torcedor do Vasco. A gente não abandona, né? E ontem na coletiva o Diniz usou um adjetivo muito legal para definir a torcida do Vasco. Perene. É algo que acontece sem parar. A torcida do Vasco nunca foi modinha, né? Nunca foi modinha. Está aí mantendo o Vasco de pé, o time de pé, né? Jogadores correndo, né? Se doando em campo. Diretoria trazendo minimamente jogadores para que o torcedor tenha alguma expectativa. No caso aí, né? Trouxeram Thiago Mendes, aí depois Andrés Gomes, Robert Renan, Matheus França e tá aí aparentemente o Cuesta fechado, né? Então teríamos aí Robert Renan e Cuesta na zaga, tendo Hugo Moura participação na zaga ou não, voltando para a volância. Ele é primeiro volante, tem um Cauã de primeiro volante, né? E ontem a gente viu aí algumas peças mínimas para entrar, para tentar manter o jogo ou mudar o jogo. Muitas vezes um treinador faz uma substituição para manter o ritmo, para manter a intensidade, né? Ou então ele quer mudar a partida, né? Ofensivamente, defensivamente. E ontem, mal ou bem, a gente tem David e o Andrés Gomes. Tinha também o Estrela que entrou, né? Tem que ter muita calma com esse garoto. Tem um problema crônico no joelho, está se curando disso. Tomara, né? Oxalá, como dizem por aí, né? E entrou o Puma também, né? E o Thiago Mendes, né? David, Estrela, Andrés Gomes, Thiago Mendes e mais um. E o Puma entraram, né? Sendo para mudar o jogo, para tentar alguma coisa. David, o Andrés Gomes e o Estrela, por que não, né? Pisando na área e tal. Assim como ele fez, né? Num jogo aí maravilhoso do ano passado, salvo engano, lá, JP em campo também, né? E sempre no Morumbi, né? Contra o São Paulo, né? As 2 melhores partidas que o Vasco fez esse ano foram contra o São Paulo e contra o Santos, ambas no Morumbi, né? E essa que eu falei do ano passado, ou 2023, acho que é 2024, merece uma partida que o Vasco fez, ou então em São Januário, não vou lembrar agora, né? Talvez tenha sido São Januário, que o Estrela jogou muito bem, né? Então, diretoria trazendo jogadores minimamente, jogadores correndo em campo, se esforçando, e o técnico, né, sem fazer essas estripulias aí de terminar o jogo com um volante só, né, atacando, com um zagueiro só, né, por aí. Seguindo aqui, Admar Lopes, lá atrás eu sempre explicava, né, diretor executivo não tem que contratar ninguém, ou melhor, não tem que escolher jogador, ele vai lá e contrata, né, faz o contrato, parte contratual, renova com os jogadores, regulariza o jogador, né, verifica o que é melhor para o Vasco, né, minimiza prejuízos, né, essa é a função do diretor executivo, né. Espero não foi ele que trouxe, não foi ele que escolheu, sentou à mesa, não, como o Matos fazia, né, Cuesta, Matheus França, Andrés Gomes, Robert Renan, não foi ele que fez isso. Talvez o Thiago Mendes aí, pela composição, né, que
que o empresário do Jardim queria alguma contrapartida para que o Jardim renovasse. Isso é verdade, é fato, já está ultrapassado. Mas os jogadores aí que a gente falou, praticamente todos tiveram indicação direta do Diniz, à exceção do Andrés Gomes, né? Então, o que o Admar fez agora, né? Conseguiu minimizar um prejuízo, né, do Vasco. O Vasco fez tinha um contrato com um jogador, né, cedido ao América Mineiro, ao Coelho. Houve um descumprimento contratual nesse contrato do jogador do Vasco emprestado ao América Mineiro, né? E por esse descumprimento caberia uma multa. O Vasco queria trazer o Cauã antes do fim do empréstimo, também seria uma multa, e aí houve uma compensação, né? Não se pagou a multa do Cauã por trazê-lo antes do fim do empréstimo, e o Vasco liberou essa multa desse jogador emprestado ao Vasco, ao Coelho, que houve descumprimento, e esses dois jogadores estavam envolvidos com o time lá de Minas Gerais, né? Então, manobra boa aí do Admar Lopes. É isso que o diretor executivo tem que fazer. Isso ele faz. Alguém chega, futebol, quero aquele jogador, aquele outro. Ele vai lá e contrata. Foi o que ele fez, né? Tá fazendo, né? Bom, Sforza está sendo emprestado ao Juventude. Espero, até dezembro desse ano, espero que o Vasco não esteja pagando um centavo, né, de salário. Isso acontecia muito. O Vasco queria se livrar de jogador, né, e emprestava, mas continuava pagando salário. Às vezes integralmente, às vezes metade. Tinha que pagar nada. Empréstimo, né? Bom, briga boa aí agora, hein? Entre o Vene Casagrande e um jornalista mexicano, né? E fui lá ver fonte, canal do Vasco. Essa fonte aí está indicando que um jornalista mexicano está cravando o Natan no Vasco, e o Vene Casagrande não cravou o Natan no Vasco. Ao contrário, ele cravou que o Natan não vem, né? Eu acompanho o Vene Casagrande, é um youtuber flamenguista, não gosto dele, que ele sacaneia o Vasco, mas é um ótimo profissional, né? Eu sei diferenciar isso. Eu tinha vários problemas aqui, várias rejeições ao Eurico Miranda, né? Tinha, né? Ainda tenho, porque a história está aí, ele faz parte da história do Vasco. Mas afastar, que era um brilhante advogado, uma raposa, inteligente, ceder toda a parte estrutural do Vasco, isso eu não posso negar, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então quero ver aí se o Vene Casagrande vai continuar 100%. Eis que ele cravou Andrés Gomes aqui antes do que todo mundo, e teve um tempo que todos os youtubers chegaram a dizer assim, não, o Andrés Gomes esfriou e tal, e o Vene Casagrande cravou com 2 semanas e meia de antecedência, né? Para fechar aqui, Rayan provou que tem culhões, humilde, não é mimizento, não é mimado, né? Foi atacado, ofendido em campo pelo Diniz, devem ter feito as pazes, assim como fizeram as pazes Diniz e Tietê, pelo aquele imbróglio que houve lá em São Paulo, acho que era na cidade de São Paulo e no time do São Paulo, né? O Diniz comandava um time e o Tietê era o seu comandado. Eu acho que era São Paulo, né? Então o Rayan provou que tem culhões, né? Culhões. Não teve problema, né? Aceitou lá, mesmo que uma cobrança indevida, né? Injusta, desproporcional, desarrazoada, né? E tá aí jogando, se movimentou ontem, né? Quase fez gol. Isso é importante, né? Para fechar aqui, não teremos no próximo jogo o PH na direita, teremos o Puma, né? E aí vão trazer o Paulo Henrique da base para ser reserva do Puma. Não esqueçam que o Paulo Henrique está sendo sacaneado no Vasco. Estavam colocando como terceira opção PH, Puma, terceira opção o Leandrinho, lateral esquerdo, improvisado na direita, né? E na esquerda, ao invés de colocar o Leandrinho, estavam colocando Puma improvisado. Uma loucura dessas, né? Que eu acho que o Diniz tem potencial, sempre gostei do trabalho do Diniz, mas às vezes com o cara vem as suas maluquices, né? Quem não lembra daquele Kleber, gladiador, que era um ótimo jogador, mas o Vasco contratou o Kleber, gladiador,
e vieram todos os problemas mentais daquele cidadão, né? Totalmente louco de pedra, né? Então essa era aí essa aí eram os assuntos, né, que eu queria opinar. Se Deus quiser, né, vão sumir do Vasco Alex Teixeira, Jean David, Lloyd Garré. Lloyd já sumiu, né, recebendo salário. Jean David sumiu, recebendo salário. Alex Teixeira diz que é cria, mas não larga o osso, né? Sai fora, Alex Teixeira, vai embora, cara. Chega, você tá multimilionário, cara. 300 mil ou 500 mil, quanto você ganhar por mês, não vai fazer diferença não, até dezembro, né? E o Garré, né, que a gente não sabe, joga de quê? É o famoso joga de quê? Se gostou dos comentários, inscreve aqui no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber os vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.